Bom dia a todos, paz seja convosco. O programa de hoje, Momento Quadrangular. Estamos recebendo a pastora Edna Macedo. Ela é supervisora estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no estado de Roraima. Bom dia, pastora. Bom dia. Pastora, no mês de março aconteceu a Convenção Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular e eu gostaria que a senhora compartilhasse conosco como é que foi a convenção, como é que houve as ministrações. Fala para a gente um pouco da Convenção Nacional da Igreja, pastora. A Convenção Nacional este ano, ela foi uma convenção diferenciada porque nós tivemos a reeleição do nosso presidente, pastor Mário de Oliveira. Também nunca houve uma quantia de pastores indo de Boa Vista, que foi assim mais de 60 pastores que estiveram presentes lá. E nós nos alegramos muito também nessa convenção por causa dos preleitores que estiveram pregando, o louvor, a organização em si, a equipe daqui do estado representando, foi muito bem representado lá, né, o estado através dos pastores daqui. E o número de inscrições que nós tivemos inscrito como pastores, 12.227 pastores. Em todo o Brasil, pastor. Em todo o Brasil. E a gente acredita que, assim, isso foi a metade dos pastores, né? Porque aqui em Boa Vista nós somos mais de 100 pastores, tivemos 60. Então nós acreditamos que todo o estado, se todos tivessem inscrito, nós não teríamos lugares nos hotéis, espaço na convenção. Foi boa. Maravilhoso. Agora o tema da convenção, pastora, qual foi o tema desse ano? Ebenésia, porque a gente fala Ebenésia, a gente liga assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas nós acostumamos com esta frase, mas na verdade Ebenésia significa pedra de ajuda. Então, o Senhor é a nossa pedra de ajuda, nossa pedra de sustentação, nosso apoio, a nossa rocha. Então foi tremendo. Embora, Augusto, não foi esta mensagem que mais tocou meu coração. Foi uma mensagem maravilhosa, mas não foi essa. Então conta pra gente essa mensagem, compartilha, né? Diante de tantas mensagens, sempre tem uma, né, pastora, que realmente toca mais a gente. Fala pra gente qual foi essa mensagem, pastora. Eu sou muito apaixonada pela Bíblia. Eu acho que todos deveriam ler a Bíblia de frente para trás, do começo para o fim, de baixo para cima. O tempo todo teria que ler e meditar na palavra de Deus. Mas um pregador, ele trouxe uma mensagem sobre o tema oliveira. Então, quando se fala oliveira em si, você pensa, mas do que ele vai conseguir falar tanto sobre isso? Um temazinho, um nome de uma árvore. Mas ele leu o Salmo, eu gostaria até de ler o versículo, ele leu apenas um versículo da palavra de Deus, que foi o Salmo 52, versículo 8. Ele fala, eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus, confio no amor de Deus para todo sempre. E então ele foi pregando essa mensagem de uma forma, um sermão expositivo, falando que esta foi uma oração que Davi fez. E ele pregou assim com tanta sabedoria, tocou tanto o meu coração, porque Augusto, eu não sabia que a oliveira, esta planta, ela produz nas suas raízes uma certa gordura. E as demais plantinhas que estão perto dela, elas não morrem, elas são assim, é como se fosse um adubo natural. Então, quando Davi falou, eu sou uma oliveira, ele estava dizendo que ele era também uma bênção para outras pessoas, né? Ele era um bom rei, ele era uma pessoa de caráter, uma pessoa que pecou tanto, que errou tanto, mas que se levantou na presença de Deus. E também a oliveira fala das boas notícias. Imagine o Noé 40 dias lá dentro de uma arca, com um monte de animais, fazendo limpeza, faxina todo dia, não podendo sair dali, e de repente o pombinho vai e traz no bico o quê? Um raminho de oliveira. Um raminho de oliveira, porque a oliveira também ela tem um poder da regeneração. Ela pode vir um vendaval, pode vir uma tempestade, arrancar os seus galhos, e se ficar um pedacinho lá no tronco, ela brota novamente. Eu acho que os filhos de Deus têm que ser assim, sabe? Eles têm que passar pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas aflições, mas estar sempre de pé, com vigor, na presença de Deus, sendo reabastecido, né, pelo Espírito Santo. E também o azeite que a oliveira produz,
que é símbolo do Espírito Santo. Imagine, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Então, se eu tenho o Espírito Santo dentro da minha vida, eu vou ser uma bênção para outras pessoas. Eu fico pensando, né, de tantas folhas, né, que aquele pombinho poderia pegar, ele foi logo achar a folhinha da oliveira, né, pastor? É como Deus faz as coisas. Sabe por quê? As outras árvores não tinham crescido e se fortalecido, mas a oliveira em especial, ela já tinha seus brotos, né? Então, quantos crentes, às vezes, eles não têm conseguido fazer esta oração que Davi fez? Eu sou como uma oliveira, mas uma oliveira que cresceu na casa do Senhor. Que benção, né? Pastor, agora fala para a gente sobre a agenda, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Como é que está distribuído aí as programações durante esse ano, pastora? Este ano, Augusto, é um ano de muitas atividades. Eu posso usar a minha colinha? Pode, ter problema. Então, como é um congresso, e também eu já tenho necessidade de usar os óculos que a gente fala que é o da vaidade, mas não é vaidade por vaidade, por causa da idade mesmo, né? Com 51 anos que eu vou fazer, já tenho necessidade de usar essa prótese para auxiliar. Nós tivemos a nossa convenção nacional em março, agora em abril, no dia 30, nós temos o nosso congresso de diáconos. Diácono, inclusive o pastor Carlos esteve aqui fazendo divulgação. Olha que bacana, né? Então o pessoal está convidado aí para participar. Dia 30 e 1º congresso de diáconos. No dia 30 de junho nós temos encontro de adolescentes. Olha só. Em junho, 13, 14 e 15, nós temos labaredas de fogo. Julho. De julho, isso. Organizado pelo pastor Antônio Filho, que é responsável. Perfeito. Logo após o Labaredas de Fogo, nós já temos o Congresso de Jovens, que vai ser no dia 20 e 21. Depois, 11 de agosto, Congresso de Homens. 24 e 25 de agosto, nós temos o nosso Simpósio Estadual de Educação. 7 e 8 de setembro, nós temos o nosso Congresso de Mulheres. Dia 22 de setembro, nós temos Congresso de Crianças. 29 de setembro, a Marcha para Jesus. Está na agenda da igreja, né, pastor? Sabe, na agenda da igreja, o pessoal tem que sair para a rua, tem que celebrar, né? Que Jesus Cristo realmente é amado e reverenciado na cidade, aqui no nosso estado. Outubro, no dia 5 de outubro, nós temos uma vigília nacional de educação que acontece em todo o Brasil e nós vamos fazer lá no nosso Vale da Bênção. 12 e 13, Congresso Estadual de Adolescentes, porque realmente lá foi o de criança e de jovens. Perfeito. E dia 2 e 3 de novembro, a nossa Convenção Estadual. E terminamos no dia 9 e 10, nós temos ainda um Congresso de Missões, porque a importância de se levantar novos missionários, né? O Brasil tem enviado novos missionários para muitos países, graças a Deus. Em dezembro, no dia 15, nós temos a nossa formatura do ITQ, nosso curso de teologia. Então, é um ano em que os pastores estão trabalhando muito, eu como supervisora, fiscalizando esses congressos, acompanhando os relatórios, as inscrições, incentivando os nossos coordenadores estaduais. Enfim, vai ser um ano em que vamos servir o Senhor com muita força, muita graça e sabedoria. Contamos com a ajuda do Senhor Deus. Então fica aí, né, o pessoal que está acompanhando o programa Momento Quadrangular, a igreja tem uma agenda repleta de atividades, aí mobilize as suas caravanas, a sua igreja para participar com afinco dessas atividades. Com certeza ela só tende a edificar a sua vida, né? Então, pastora Edna, eu queria que a senhora desse as considerações finais sobre essa entrevista. Tivemos agenda, tivemos a Convenção Nacional, tivemos a experiência, né, essa história bíblica sobre Davi falando sobre a oliveira. Eu queria que a senhora passasse uma mensagem a todas as pessoas aí que estão em casa nesse final de semana, em nome de Jesus. Eu quero dizer que o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas direcionadas às igrejas daquela época, ele dizia que as pessoas precisavam de ouvir a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e receber a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, compreendemos, mas não recebemos em nosso coração. Às vezes nós compreendemos, mas dentro de nós, tá, que eu vou fazer isso, né? Se o pastor pensa que eu vou fazer, eu não vou fazer. Então, se você ouve, você compreende, mas se você não recebe a palavra de Deus, você não vai frutificar.
Então, ser cristão é estar assim envolvido na obra de Deus, compromissado com Deus. E este ano, se você estiver envolvido nos congressos, nas atividades, a gente tem que estar, Augusto, tão envolvido que a gente não pode ter tempo para pecar. Com certeza. Entendeu? Tem que servir o Senhor mesmo, o tempo todo. E é uma alegria estar aqui com você, dando essas informações sobre a igreja. Pastora, Deus abençoe aí seu ministério aí. Com certeza a porta do programa está aberta para essas e outras informações. Que Deus abençoe todos esses programas, né, que vão acontecer esse ano, em nome de Jesus. E para você que acompanha o programa Momento Quadrangular, queremos desejar um ótimo final de semana para você e toda a sua família e estender 2 convites importantes nesse final de semana. O primeiro, o culto dos jovens, todo sábado às 19h30, em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular. Então, você jovem que acompanha o programa, é um momento de você celebrar o Senhor, conhecer novas pessoas e ouvir uma palavra que vai trazer edificação e mudança na sua vida. E no domingo, às 18h30, em nossas igrejas, o culto da família, onde você vai ter a oportunidade de ouvir uma palavra, de orar juntamente com toda a sua família e começar a semana debaixo da bênção de Deus. Então, o programa Momento Quadrangular fica por aqui. Um grande abraço, pastor Aleixo, é com o senhor.